Glória a Deus. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, abram uma Bíblia Sagrada. Vamos abrir em Gálatas, capítulo de número 5, versos de número 22, aonde nós estamos embasados nessas quartas-feiras, vivendo o cristianismo na prática. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Dá uma baixadinha no meu retorno aqui, querido. Gálatas 5, 22. Ei, som. Glória a Deus, glória a Deus. Ei, 1, 2, testando. Quem encontrou, diga graças a Deus. Gálatas 5, 22. Acho que você abaixou muito. Dá mais uma aumentadinha para ver se eu estou me ouvindo mais pela PA. Ei, som. Ei, 1, 2, testando som. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Coisa boa. Aí, varão. Vou até comprar um sorvete na Lamira agora. 5:22, diga, eu encontrei, pastor. Está escrito, mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Versos 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E no Espírito oremos. Pai, no nome de Jesus, apresento ao Senhor, ó Deus eterno, mais uma vez este culto, a mensagem que eu, ó Deus, preparei, ó Pai amado, para poder alimentar a igreja hoje. Senhor, que essa palavra possa ir de encontro à necessidade da igreja, daqueles que também nos acompanham, Senhor, e também participam desta reunião através da plataforma digital, via YouTube, ó Pai amado, e que esta mensagem também possa alcançá-lo, aquele que está em sua casa. Senhor, é a oração que eu quero fazer nessa noite, a faço em o nome de Jesus. Irmão, toma teu assento. Quem pode aplaudir a Jesus? Quem pode aplaudir a Jesus? Por esta grande oportunidade de estarmos aqui. Hoje eu quero trabalhar com vocês. Nós estamos numa série de mensagens vivendo, o cristianismo na prática, com o texto pautado em Tiago capítulo 5, Tiago 1, 22. Sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então a gente entende que um servo de Deus, ele precisa esboçar algumas reações, alguns comportamentos. E o que é importante a gente salientar de início, de que esses comportamentos e essas atitudes, evidências que nós temos ministrado, elas não são evidências quaisquer. Elas não podem ser produzidas ou fabricadas pelo homem. Eu queria que você prestasse atenção no que eu estou falando nessa definição, é muito importante. O fruto do Espírito, ela é uma obra sobrenatural. Não há possibilidade do que eu vou pregar aqui hoje ser produzido por homem e por mulher. Ninguém consegue produzir o que nós estamos propondo aqui, a não ser que o Espírito que habita dentro de você faça com que você produza isso. Então é uma obra sobrenatural que só é garantida para aqueles que vivem no Espírito. Caso contrário, não há possibilidade disso acontecer. Nós estamos falando um pouquinho o cristão e o fruto do Espírito. Nós dividimos estas 3 últimas quartas-feiras falando sobre, eu falei a primeira quarta-feira sobre as emoções, amor, paz e alegria. Hoje eu vou falar sobre expressões de amor. Semana que vem eu vou falar sobre as 3 relações. E hoje eu quero me deter nas expressões de amor. Porque você ouve muita gente dizendo, eu amo. Eu ouço muita gente liberando palavra, eu amo. Mas as suas expressões de amor não
compactua com as palavras que saem da sua boca. E nós vamos aprender à luz da palavra de Deus sobre longanimidade, sobre benignidade e bondade. São coisas que o Espírito produz na vida de um crente. Só quem tem o Espírito Santo de Deus aí, aleluia, pode louvar e glorificar o Senhor. Eu quero primeiro trabalhar com vocês, caminhando na mensagem que nós estamos trabalhando. Diga comigo, evidência de um cristão andando em espírito. Alguém que anda em espírito, há uma evidência na vida dele, tem que ter. Se não existe essa evidência, então significa que ele não está no espírito, ele está andando no quê? O que ele está andando? Ele está andando na carne. Quem anda na carne, a árvore você conhece pelo fruto. Não adianta você fazer cara feia, não adianta ficar bravo, não adianta plantar bananeira. A árvore produz conforme a sua natureza. Uma árvore má produz frutos maus, a árvore boa produz bons frutos. Então não queira tentar encontrar numa árvore má bons frutos. Não há possibilidade. Nós que somos agora transformados pelo poder de Deus, porque essa é a diferença do cristianismo. O cristianismo não é seguir práticas ou seguir regras, ainda que devemos seguir, mas não consiste isso o cristianismo. O cristianismo vai além. O cristianismo é uma mudança de Deus dentro da pessoa. É o que disse Paulo aos Romanos, capítulo 12. É uma mudança radical de pensar, que é uma palavra no grego metamorfose. Está entendendo? Acontece a metanoia, é a metamorfose. É uma mudança radical de pensar. Eu pensava de um jeito, eu pensava de uma forma, eu estava em um caminho, aí daqui a pouco aconteceu uma mudança radical, eu me converti e eu começo a caminhar para o lado de Deus, eu começo a andar com Deus, as minhas atitudes mudam, mas só muda porque Deus gerou em mim uma mudança radical de pensar. Ou você acha que você parou de fumar, de beber, de praticar as coisas que você fazia outrora, porque você quis? Me deu vontade, eu fui, não funciona, irmão. Quantos que ficam dentro de clínicas de recuperação? Quantos que vão para centros de reabilitação? Ficam 6, 7 meses, mas não tem palavra, irmão. Onde não tem palavra, onde não tem fé, onde não tem oração, e não tem uma entrega genuína diante de Deus também, fica 6, 7 meses trancafiado. Saiu, é poucos que conseguem se manter. A matemática e as evidências dizem que é porcentagem mínima, por cento aí, 1, 2, 5%, não chega nem a 10% da reabilitação. Mas aqueles que se entregam ao poder de Deus, muitas coisas acontecem. Diante disso, o cristão e o fruto do Espírito, eu quero falar com vocês sobre uma evidência de um cristão que anda aí em Espírito. Diga comigo, quando enxergamos expressões de amor. Você já expressou amor hoje para alguém? Para quem você expressou amor? Será que a gente está amando mais os animais do que pessoas? Hoje é a mãe de pet, o pai de pet, né? Aí alguém pode falar assim, pastor, mas o cachorro é o melhor amigo do homem. É porque ele não tem raciocínio. Se ele soubesse, ele ia falar assim, meu, que comida velha que você me dá todo dia. Que amigo é você? Que não troca nem, não lava nem meu negocinho da água. Se o cachorro tivesse inteligência, ele já ia embora da sua casa, não ia suportar você não. E essa comidinha que você dá para ele, todo dia essa raçãozinha não muda isso aqui não? Tá bom. Que o cachorro ia ficar na sua casa quando você sai, vai para 25 de março, só volta de tarde. Fiquei aqui, não teve ninguém para me dar atenção, faltou água, faltou comida, eu estou com fome, que amigo é você? É porque ele não consegue, o cachorro sabe, o animal sabe, só não sabe que sabe. Pegou? Você é diferente. Então quando a gente pensa nisso, uma evidência de um cristão que anda em espírito é quando você enxerga nele expressões de amor. E como? Qual é essa expressão de amor? Aleluia. Diga comigo. Através da paciência. Com carinho, dá uma olhada para essa pessoa paciente que está do seu lado aí, que não grita,
que fala sempre na paz, na tranquilidade, que não tem estresse, que não bloqueia ninguém, que não exclui ninguém, que perdoa todo mundo, acorda cantando, acorda falando com os passarinhos. Cadê esses que andam em espírito aí? Cadê? Aleluia. Uma segunda evidência, porque a primeira nós trabalhamos sobre quando nós falamos das quando as nossas emoções têm um equilíbrio. Trabalhei semana passada, falando do amor, falando da alegria e da paz. Agora, a segunda evidência de um cristão andando em espírito é quando você enxerga expressões de amor na vida dele. Diga comigo, através da paciência. Eu preciso caminhar, e eu preciso definir com vocês. Eu queria que você abrisse comigo 1 Coríntios capítulo 13. 1 Coríntios capítulo de número 13, versos de número 4. Versos 4. Hoje eu fiquei indignado. A maioria das teologias sistemáticas calvinistas tem pouca coisa sobre o Espírito Santo. Sabia? Fui procurar nas teologias calvinistas, teologia reformada, boas teologias, pouco sobre a pessoa do Espírito Santo. Aí você vai numa teologia pentecostal, aleluia, arminiana, Stanley Orto tem muitas páginas falando do Espírito Santo. Aí você vai na Rod Williams, perspectiva pentecostal, inúmeras páginas falando sobre o Espírito. Matéria de Espírito Santo é aqueles que têm experiência com o Espírito, que buscam o Espírito e sentem o Espírito Santo de Deus. Não estou dizendo ou afirmando que os nossos irmãos reformados não têm o Espírito, mas em matéria de Espírito, eu prefiro os pentecostais. 1 Coríntios 13, versos 4 diz: o amor é sofredor. Quem tem a expressão paciência aí? Quem tem essa expressão na Bíblia? Diga comigo, paciência também é sofrer. Sabe quando o seu marido demora para se arrumar? Ou quando ela, dia de casamento, parece que ela é a noiva, e puxa daqui naquele cabelo, porque ela está indo para uma festa de casamento, vai ser a madrinha, está desde as 9 da manhã, e quando chega na hora de ir, está pronta? E o que você tem que fazer? Eu vou esperar um pouco mais. A palavra macrotomia, que é a expressão paciência entre os frutos do Espírito, indicando que essa característica não é autogerada, mas produzida pelo Espírito Santo, que habita em nós. Traduzida no nosso português como paciência, longanimidade ou tolerância, descreve uma contenção centrada em Deus que suporta a provocação sem ceder ao ressentimento ou retaliação. Imagine alguém te provocar. Falou assim, hoje eu peguei. Você conhece alguém que procura te provocar? Tirar você da casinha? Mas você que tem macrotomia não consegue sair dela. Eu não consigo sair da casinha, por quê? Porque eu tenho abundância. Diga comigo, macrotomia, abundância de paciência. Fala assim, eu não tenho só pouca paciência não, eu tenho uma abundância de paciência. Cadê os crentes passivos? Cadê esses crentes? Cadê os crentes? Um estado de calma emocional diante de provocações ou situações adversas. Tenta imaginar a pior situação que você possa pensar. E você? Tranquilo. Na maior paz. Caracterizado pela ausência de reclamação ou irritação. Você conhece alguém que reclama muito? Só murmura, tudo tá ruim, nada tá bom. Porque tem uns que não falam e fica assim, ó. Deus está falando aqui hoje, hein? Só não fala, mas eu acho que é pior do que falar, né, irmão? Que fica do seu lado aqui, ó. Mais do que mera passividade, é uma espera intencional que preserva a justiça e busca o bem dos outros.
Essa palavra aparece no Novo Testamento 14 vezes, abrangendo a própria relação de Deus com a humanidade e o caráter capacitado pelo Espírito Santo esperado dos crentes. E através da paciência eu quero destacar aqui três frutos. Essa mensagem que eu vou ministrar, eu tive a oportunidade de pregá-la no retiro de casais com os moldes para o casamento. Hoje eu passei o dia todo dando uma reformulada nela para o contexto da igreja, tá? Mas vai servir para o casamento também, porque a pessoa que mais você deve expressar amor é com quem? É dentro de casa, é com o seu cônjuge, né? Então eu quero destacar 3 frutos que a paciência promove. Diga comigo, primeiro fruto: esperando frutos dos irmãos no tempo certo. Olha, o primeiro fruto que a paciência produz, ela faz você esperar fruto dos irmãos no tempo certo. Porque todo mundo produz do mesmo jeito. Se eu pedir para uma pessoa sanguínea encher o meu copo de água, ele vai vir rápido aqui encher, sim ou não? Se eu pedir para um fleumático, ele vai vir, mas vai vir assim, ó. Primeiro fruto que a paciência produz, esperar fruto dos irmãos. Nem todo mundo produz, mas o problema da gente que é sanguíneo, quer tudo no nosso tempo. Sabe quando você fala para o seu filho, pega o controle para mim, o controle agora, o controle. E ele olha para você e fala, hã? Que controle, pai? Porque tem pais que irritam os filhos. Às vezes manda uma mensagem para o filho, aí o filho chega lá no quarto e fala, pega um copo de água para mim. Aí é provocar ira, irmão. Põe para mim, projeta o texto. Não, o texto está aqui. Tiago 5, verso 7. Através da paciência, a gente consegue esperar fruto dos irmãos no tempo certo. Nem todo mundo produz do mesmo jeito. Olha o que diz, sede, pois, irmãos, sede o quê? Sede o quê? Até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com o quê? Até que receba a chuva, temporã e serôdia. Versos de número 8. Sede vós também pacientes, fortalecei-vos o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está, o quê? Está próxima. A paciência em cada situação significa disposição para esperar que as pessoas tenham tempo para agir. Porque qual é a grande questão? Às vezes a gente quer acelerar o processo na vida de algumas pessoas, sendo que cada um tem uma forma e uma maneira de resposta. Segundo Mateus capítulo 13, na parábola do semeador, quando a semente cai na terra, uns produz 30, outros produz 60 e outros produz 100. Nem todo mundo responde do mesmo jeito. O segredo de uma boa liderança é entender que nem todo mundo responde da mesma forma. Tem gente que se pegar um pouco mais firme vai. Se outro você pegar firme, espana. Outros você pode fazer uma repreensão em pública, outros você tem que ser no privado. Esse é o segredo da liderança. Nem todo mundo responde e gosta das mesmas coisas. E quando nós temos uma evidência de que necessariamente eu estou andando em espírito, é quando eu consigo expressar amor, eu consigo ver evidência dessas expressões de amor através da paciência, dando o tempo, esperando o tempo certo de cada pessoa. Quando a gente olha para o texto, tem um texto, quer ver, ó? Você tem paciência com as pessoas? Só quem acha que tem paciência com as pessoas, levante a mão. Você já cuidou de uma pessoa de idade? Quando você cuida de alguém de idade, dizem que às vezes são mais teimosas que as crianças. Dona Laura se entregando aí, né, Dona Laura? Bate palma para Jesus aí enquanto eu bebo água, irmão. Mas você também vai ficar velho.
Um dos mandamentos que Deus pediu para Israel no deserto foi honrar o pai e a mãe acima de todas as coisas. Imagine você caminhar com um senhor de não sei quantos anos, 100 anos, no deserto. Oh, meu filho, espera o pai, filho. O pai está com um problema no joelho, meu filho. Não tem água não, filho, pai. Quem já viu aquele vídeo de um pai perguntando para o filho, o que é isso? E o filho fala, eu não sei se era um pássaro, acho que era um pássaro. É um pássaro, pai. O que é isso? É um pássaro, pai. O que é isso? É um pássaro, pai. O que é isso? Eu já falei que é um pássaro, pai. O pai se levanta, vai lá dentro, ele pegou alguma coisa que eu não vou lembrar agora, e ele mostrou uma foto, não sei se foi uma foto para o filho dizendo, você me perguntou quando você era pequeno 30 vezes a mesma coisa, e eu te respondi que era um pássaro. Às vezes, seu pai, por isso que eu fico às vezes bravo com alguns filhos, adolescentes, jovens, porque o seu pai, sua mãe carregou você dentro dessa preciosa, né, a barriga de aluguel. Você não sabe, mudou todo o corpo dessa mulher. Você não sabe o que é sentir uma dor de parto, quem teve parto. Carregar um filho, dar de mamar, trocar. Aí ele mija de novo, você troca, ele mija de novo. E mija de novo. Aí quando você está vindo para ir para o culto, ele gorfa, você tem que trocar a roupa. Não dorme, passa, aí troca a noite para o dia pela noite. A mãe está cheia de olheira, desanimada. Quando eu falo, agora eu vou descansar, e vai lá, mãe, Senhor, Senhor, e o pai? Aí esse marmanjão cresce, está com 12 anos de idade. Acha que sabe da vida. Às vezes não tem paciência para esperar. Deus está falando hoje aqui. E se Deus te tratasse da mesma forma que você trata as pessoas em termos de paciência? Deus tem que esperar você? Tem? Deus tem que te esperar? Deus pode te esperar assim como você espera as pessoas, o tempo das pessoas. Ah, o irmão não muda, aquela irmã não muda, o outro não... Deus pode tratar você da mesma forma que a gente trata as pessoas. Põe na tela para mim, 2 de Pedro, capítulo 3, versos de número 9. 2 de Pedro 3, versos 9. Olha que diz, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas é o quê? Longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Sabe por que ele não voltou ainda? Você sabe que a igreja não foi arrebatada ainda? Sabe por quê? Por causa de uma coisa chamada paciência. Tem gente que não está ainda 100% na presença de Deus. Tem gente que está desviado. Tem gente que está patrocinado pelo pecado. Tem gente que está em prática. Se Jesus voltar hoje, não vai subir para o céu. Tem gente em pecado oculto. Tem gente traindo a esposa. Tem esposa traindo o marido. Tem gente vivendo uma vida totalmente de mentira, de engano. Se ele voltar hoje, você não vai. Mas o texto diz, ele é longânimo. Ele falou assim, olha, eu tenho um pouco de paciência. Ele está na falha, mas eu vou dar tempo para ele se arrepender. Então você está no culto aqui hoje, é tempo de arrependimento. Isso é longanimidade. Esse é o Deus que a gente serve e nós devemos fazer o mesmo. Tiago fala sobre o agricultor que aguarda que a terra produza a preciosa colheita. E como a espera com paciência até virem as chuvas de outono e da primavera. É preciso paciência para ver os resultados acontecerem no seu devido tempo. Tem um texto de Gálatas 6, versos 9, que diz assim, ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Tem gente que às vezes vai parar na caminhada porque ele está cansado de fazer tanta coisa boa e não vê o resultado. Sabe, irmão, quando você dá amor e recebe ódio? Sabe quando você dá carinho, mas não recebe carinho? Sabe quando você oferece o que é de melhor? Gratidão, disponibilidade. Você faz de tudo, mas não há uma ideia de retribuição. Chega uma hora na sua vida e você fala, olha, eu vou cansar, eu vou parar, desculpa a expressão, né, de ser trouxa. Eu vou parar, eu não
não sei, eu não vou mais fazer isso. Mas Deus está dizendo para alguém aqui que está querendo desanimar, está querendo desistir. Deus está dizendo para você: não canse de fazer o bem, porque vai chegar um dia que você vai colher, se você não desfalecer. É uma paciência de Deus sobre as nossas vidas, é a longanimidade. E se esse companheiro seu, esse irmão que está do seu lado, você faz coisa boa por ele e ele faz coisa má por você, dá para manter relacionamento? Sim ou não? Você não responde. Sim ou não? Não? Ou sim? Quem está no muro está no não, tá? É desafiador quando o cenário não favorece você semear. Eu vou ficar esperando numa terra que não dá fruto. Quem quer semear em terra que não dá fruto, irmão? Quem quer gastar preciosa semente? Evangelista Mário Bonfim. Quem quer gastar semente em pessoas que não estão nem aí? Entendeu? Uma terra seca, coração árido que não recebe. Mas Deus, através da vida de Isaac, disse: ei Isaac, faz o seguinte, você está querendo descer para o Egito, que a terra é ruim, semeia nessa terra. Mas a terra não vai dar, não tem chuva, a terra está seca. Como eu vou semear em um ambiente improvável? É eu que estou mandando você semear, eu estou liberando a palavra para alguém aí. Eu não sei qual é a tecla, qual é a área que você está batendo. Quem sabe você está investindo em alguém que não está dando resultado, e Deus está dizendo: continua semeando. E o texto diz: e colheu Isaac naquele mesmo ano, porque o Senhor o abençoava. Eu quero liberar em cima dessa palavra, porque a palavra não falha, é em cima da palavra. Esse ano ainda, para quem está semeando, você está querendo descer para o Egito, você está querendo parar, mas o Senhor está dizendo: paciência, ainda esse ano continua semeando, você vai colher esse ano, diz o Senhor dos Exércitos para a tua vida. É lançar o pão sobre as águas, depois de muito dia a gente acha. Um segundo fruto que a paciência promove em nós, diga comigo: suportando coisas, muito fraco, suportando coisas nos irmãos que eu não gosto. Tem alguma coisa aí em alguém que você não gosta? Aí alguém fala: inclusive você, pastor. Vai ter que me suportar, bebê. Eu não gosto do seu jeito que prega. Eu sou o que prego mais, vai ter que suportar, bebê. Eu não gosto daquela irmã, da forma como ela mexe o cabelo. Não gosta? Agora que ela vai mexer mais depois dessa palavra. Tem alguma coisa, né, algum irmão que você não gosta? Eu não gosto daquele irmão, não sei porquê. A paciência... Sabe o fruto que ela promove em nós? Fazer a gente suportar coisas nos irmãos que a gente não gosta. Efésios 4, versos 1 diz: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não é um suportar assim, ó. É suportar em quê? Poxa, o que está acontecendo? Porque se ele sentar desse lado, eu vou sentar do outro. É? Se ele estiver no ambiente, eu não vou. É isso mesmo? Porque o Espírito que habita, lembra que não é algo natural. Na naturalidade a gente não produz. Se a gente for deixar o Renato velho falar, não tem esse negócio de suportar, não tem esse negócio de expressar paciência, não tem. Mas como não é eu que a vivo mais, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo na fé, então é o Espírito que faz essas obras sobrenaturais. Como que eu consigo suportar, irmão? Não é porque eu quero suportar, tem um Espírito, tem uma força maior, superior em mim, que me constrange a eu expressar esse amor. Caso contrário, era na base do soco. Suportar, tolerar atitudes e características de personalidade de algumas pessoas não é fácil. Você suportaria alguém que fala mal?
Quem suportaria um fofoqueiro aqui, irmão? Suportar injúrias. 1 Pedro 3,9 diz: e tornando mal por mal, não tomando mal por mal, injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fosse chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Eu acabei de falar de Deus, eu vou falar de Deus de novo. Deus mandou Noé construir uma arca. Foi 120 anos Deus no trono, 120 anos no trono, vendo o povo casar, vendo o povo dar em casamento, vendo o povo comprar, vendo o povo edificar, vivendo uma vida dissoluta, uma cidade dissoluta, mas tinha alguém, pregoeiro da palavra, chamado Noé. Olha, está vindo chuva, está vindo dilúvio, Deus vai acabar com essa humanidade, arrependei-vos. Foi 120 anos Deus exercendo longanimidade, suportando o pecado do povo, tolerando situações, porque Deus falou assim: olha, eu vou exercer a minha longanimidade, e Deus tem feito isso nesses últimos dias. Eu quero liberar uma palavra para alguém que tem chamada, alguém que tem conhecimento. Você sabe, porque seu pai mudou, a sua mãe mudou, seu filho mudou, sua filha mudou. Você tem exemplo claro de pessoas que foram alcançados pela graça, mas vive na desobediência, vive longe de Deus, mas a longanimidade de Deus ainda está sendo exercida. Aquele Deus longânimo, nos dias de Noé, a longanimidade de Deus esperava, enquanto se preparava a arca. E eu tenho uma palavra, tecladista: a arca está sendo preparada, vai ser de repente, no momento, num abrir e piscar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão incorruptível. A arca está sendo preparada, diz o Senhor. Paciência em cada situação significa disposição para esperar que as pessoas tenham tempo para agir. Não é ser paciente com a preguiça, com a fraqueza, com a timidez, mas durante a exortação, para a melhoria positiva da ação, ser paciente com os resultados. O que seu irmão faz que você não gosta? Se você for sair da igreja porque tem um irmão que olha feio para você, você não pode mais ir para a igreja, irmão. Vai para o Seixoroê. Não, você vai ter que fazer outra coisa, porque quando você lidar com pessoas não é fácil. Tem alguém te perseguindo aqui dentro da igreja? Tem? Sabe, igual aquele mosquitinho, quando você não toma banho, sai mosquito, velho, te perseguindo. Aí você apaga a luz, daqui a pouco você só vê aquele barulhinho no seu ouvido. Será que tem algum crente mosquito aí, irmão, perseguindo você? Mas eu vou ler um texto para você, que é exemplo de alguém que está cheia do Espírito Santo de Deus, e Deus fazendo a obra na vida dela. Sabe o que diz o texto? Escrito está: e a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. O problema não estava fora de casa, o problema não estava no mercado, não estava na vila, na casa da vizinha. O problema era dentro de casa. E o texto chama Penina de competidora. Então ela era uma rival de Ana, e a proposta dela era tirar Ana da casinha. A proposta dela era tirar Ana do centro da vontade de Deus. Falou assim: eu vou irritar ela, eu vou fazer ela sair da bênção. Ela não diz que é uma serva de Deus, e você não vê Ana reclamando com ela, você não vê Ana nem citar o nome dela, mas Ana, aleluia, ela diz: eu vou para o templo, porque quem vem para o templo recebe força, quem vem para o templo, orações são respondidas. E Ana já dizia: Senhor, hoje eu estou com Samuel, eu já orava por ele, enquanto aquela
E Ana no capítulo 2 está registrado, ela diz: olha, toma cuidado com as palavras altivas. Você que tinha 10 filhos, nem citou Penina, agora aquela que tinha 10 já não pode mais produzir, e aquela que não tinha nada está produzindo. Tentou me tirar da casinha, mas Deus, Ele me exaltou, me tirou do monturo e me colocou no meio dos príncipes. Disse Ana: o homem não se prevalece pela força, mas sempre através do Espírito Santo de Deus. Você observa que tem algo sobrenatural. Você observa que a paciência tem algo sobrenatural, irmão, que a gente não consegue. É algo sobrenatural. E o terceiro fruto que essa paciência promove em nós, diga comigo: exercendo o perdão. Meu Deus, diga comigo: exercendo o perdão quando necessário. Irmão, uns crentes rancorosos que não conseguem mais perdoar, irmão, ninguém mais. Quem já aqui errou com alguém, levante a mão. Quem já errou com alguém? Todo mundo? Quem já errou 2 vezes com alguém, levante a mão. 3 vezes. 4, 5, 6, 7, 8. O texto de Colossenses 3,13 diz: suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O exercício da paciência sugere, em primeiro lugar, uma disposição para dar tempo às pessoas mudarem os seus modos ou agirem de uma maneira melhor. Quando temos paciência com nossos irmãos, suportamos falhas, conseguimos perdoá-los em suas ofensas. Quem sabe você suporta seu irmão, mas não consegue exercer perdão. Eu consigo até suportar, pastor, parei até de fazer o... mas perdoá-lo, não. Sabe o que a gente acha lindo? Que esse perdão, ele é fruto do Espírito, irmão. É o Espírito que produz isso na gente. Quanto mais você for orgulhoso, pior será na sua vida. Você está ouvindo o que Deus está falando com você aqui? Se você falhou, corra rápido. Rápido. A Bíblia manda você depressa. Se você tem algo contra o irmão, a Bíblia diz assim para você: depressa. Deus está falando com alguém aqui, depressa. Tem alguém que não está nesse estado, Deus está falando para você: pode fazer a ligação. Deus está mandando para você depressa. Porque a gente não sabe o dia, irmão. Amanhã Deus pode levar. Como que você fica sem falar com seu pai e sua mãe? Ficou bravinho com o painho, com a maninha. O crente, a abundância da paciência. Oxi. Sabe o que disse Paulo? Eu não ignoro o diabo, porque ele tem uma arma, a ausência de perdão. E quem não perdoa, está na mão de Satanás. Tem demônios que atormentam pessoas que não perdoam. Está em Mateus capítulo 18, depois dá uma lida lá do 19 em diante, dá uma lida. Quem não perdoa está preso, só sai de lá quando pagar o último centavo. Mas o Espírito que habita em nós, através, aleluia, da longanimidade, faz a gente, glória, exercer o perdão quando for necessário. Como está em João 20, 23. Aqueles a quem perdoares os pecados lhes serão perdoados. A quem os retiveres lhes serão retidos. Ainda sobre a evidência de um cristão andando em espírito, quando a gente enxerga expressões de amor, através do quê? Da paciência. Mas também a gente consegue ver uma evidência desse cristão que anda em amor, expressando amor, através do quê? Da benignidade. Há um texto de 1 Coríntios 13, versos 4, que diz assim, o amor é sofredor e o amor é benigno. E o que seria essa expressão benigno? Muito utilizado dentro também da ala médica, né? Quando o tumor é maligno ou benigno. E ninguém quer nenhum tumor, mas se for para escolher, o benigno.
Algumas traduções chamam amabilidade. Do conceito bíblico, denota uma graça moral que se expressa em ações benevolentes. Então presta atenção, a benignidade é quando eu tenho ações de bondade. Vamos aprender que bondade já é diferente, tem uma questão interna com um caráter moral. Pegou? Então, vale lembrar que nem todo mundo que expressa, às vezes, a intenção é boa. Sabe aquela pessoa que dá com uma mão, mas a outra está vendo? Quem está comigo, diga glória a Deus. E quando você observa que a definição aqui, olha que diz, um acontecimento ou uma atividade que é útil ou benévola. O que é útil, o que é benévolo, benevolência. Aquilo que ajuda as pessoas ou aquilo que se revela bom para as pessoas. Conceder algo benéfico a outra pessoa, num ato de bondade, agir com bondade, ser bondoso, bondade. E ela está dentro do fruto do Espírito. A bondade está indissoluvelmente ligada ao amor, à alegria, à paz e aos demais. As graças amadurecem juntas como aspectos do caráter formado pelo Espírito. E na benignidade eu quero destacar aqui, elencar 3 frutos da benignidade. Diga comigo, primeiro fruto. Diga comigo assim, demonstrando simpatia. Você se considera uma pessoa simpática? Você gosta de alguém que te atende mal? Para comprar uma roupa no supermercado? Você gosta de conversar com o Uber? Quem não gosta de conversar com o Uber, levante a mão. Bastante pessoas. Vocês estão conversando, Ubers? Quem gosta de conversar com o Uber? Só sanguíneo, irmão. Olha o que diz o texto de 1 Pedro 3,8. Finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos. O que é compassivo? Simpatia. Amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos. Glória. E o que significa isso? Preste atenção, descreve a qualidade de entrar nas alegrias e tristeza do outro, de forma tão plena que a experiência dele se torna a nossa própria experiência. A palavra simpatia expressa formosamente uma ternura de coração. Ser simpático não significa mostrar interesse pela outra pessoa, colocar-se na situação dela, compartilhar seus sentimentos e até mesmo, se for necessário, sofrer com ela. Irmão, a gente tem vivido um momento de individualismo muito significativo. Uma das melhores formas de comparar a igreja é um corpo. A igreja é um corpo, está todo mundo ligado, todo mundo depende um do outro, não há possibilidade. Para eu poder gesticular a mão, o corpo todo tem que estar funcionando, está entendendo? Eu só consigo pegar aqui porque a cabeça deu a ordem. Quando a cabeça dá a ordem, a mão tem que obedecer. Mas se eu quiser pegar aquela caixa, como eu faço para pegar a caixa? Como eu faço? Eu tenho que caminhar, não tenho? E se as pernas não quiserem ir? Você observa que tem que dar o comando e tem que ter uma obediência. Então o corpo fala de unidade. E quando a gente consegue, através da benignidade, demonstrar simpatia com as pessoas, é você sentir também a dor da pessoa, é você se colocar no lugar dela. E quando eu olho aqui para uma história da Bíblia Sagrada, o que você faria com alguém que foi ruim com você? O que você faria? Alguém que te tratou mal? Alguém que, quem sabe, pode ter matado seu pai e sua mãe. Qual que seria? Você demonstraria simpatia por uma pessoa dessa? Ninguém em sã consciência conseguiria. Mas quem nasceu de novo, tem o Espírito de Deus dentro dela, porque você matou o Filho de Deus e Ele te perdoou. Ele demonstra simpatia e amor por você todo dia. A dívida que você tem com Deus, você matou o Filho dele. Deus amou o mundo de tal maneira, e Ele é simpático com você. Mas a gente não consegue ser simpático com ninguém. Mas uma moça que está cativa na casa de Naamã, ela disse para a senhora dela: olha, quem sabe aqui eu fazendo uma conjectura, as minhas amigas disseram o seguinte, também estão cativas comigo: quando Naamã morrer, é para me subir em cima do caixão dele. Sou minha família, né?
Eu quero ver esse cara descer na sepultura, porque ele foi em Israel e saqueou, matou um monte de gente e me trouxe escrava. Ele me tirou do contexto cultural da minha família. Mas não, aquela moça cativa dentro de uma casa, uma escrava, ela disse: eu tenho visto que o meu Senhor está sofrendo. Ele tem uma armadura, ele é um grande gigante, ele é um grande general, mas tem uma lepra na vida dele. Tomara que ele fosse lá em Israel e conhecesse o profeta ia sarar ele. Isso é uma prova de alguém que tem o poder de Deus sobre a vida dela, e ela consegue demonstrar simpatia. Irmão, você viu que não é fácil, não? Na carnalidade ninguém consegue, mas isso é só através do poder do Espírito Santo. Não há possibilidade. Hoje eu montando essa mensagem, lendo a teologia sistemática de Schaeffer fez uma observação. Eu voltei para o texto e falei: meu, que sacada. Lucas 24, 46 ou é 49, Deus falou assim: olha, antes de vocês começarem a trabalhar, vocês vão esperar até vocês serem revestidos de poder. Vocês só vão trabalhar depois que vocês forem revestidos. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais. Mas tem gente que não espera, está querendo trabalhar, mas não está trabalhando no poder. Fere através das palavras, através das atitudes, mata a pessoa, sobe no altar para matar, para constranger. Mas quem aguardou, quem esperou, recebeu o Espírito. Não sobre na carne, sobe no Espírito. Tem simpatia na vida desse crente. Quando a gente tem a benignidade, que ela se revela através de frutos, a gente consegue sentir a dor dos nossos irmãos. Olha o que diz Marcos 9,35. Põe para mim 9,36, por favor. Marcos 9,36, está escrito: vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados, errantes, como ovelhas que não têm pastor. Jesus em seu ministério exerceu inúmeras vezes compaixão pelas pessoas. Por quê? Ele colocava-se no lugar delas, sentindo-lhe suas dores. Quem sabe a diferença entre compaixão e misericórdia? Alguém sabe? A diferença entre compaixão e misericórdia? Diga comigo: compaixão é sentir, misericórdia é agir. Diga comigo: compaixão move o coração, misericórdia move as mãos. Que estão relacionados, porque quando você sente, você também acaba expressando. Lembra do leproso? Senhor, o Senhor pode me tornar limpo? Jesus falou assim: eu quero. E a Bíblia diz: e Jesus o tocou. Ah, irmão, aquele toque. Tem dia, você sabia que tem gente, o problema dele não é o dinheiro. Um abraço, a gente cura muita gente. Esses dias fizeram algo no evangelismo aqui. Quem estiver precisando de um abraço, ou conte a sua história. Tão legal quando alguém chega assim: você está precisando de um abraço? Eu queria só um abraço. Um abraço cura. Quem já recebeu um abraço libertador? Um abraço que cura. Eu me lembro no início da minha fé, irmão Reinaldo, que tocava a guitarra. Eu não sei, irmão, eu estava meio sendo perseguido já na primeira igreja que eu estava indo. O pastor estava querendo me colocar na liderança do louvor já, novo convertido. E tinha alguns irmãos me perseguindo, falou que no ministério era só mulher que cantava, não podia ser homem na liderança do louvor. Meu irmão, o pastor era meio bruto, falou assim: mas aqui vai mudar, agora é o pastor, não era pastor, é o Renato que vai cantar. E aquela perseguição, me chamando de puxar saco, um monte de coisa, irmão. E eu meio falei: Senhor, misericórdia, meu, o mundo não era assim não. Olha as ideias, querendo voltar para o Egito, né? Ele saiu lá, deixou a guitarra, falou assim: posso te dar um abraço? Eu falei: pode. Ele falou: Jesus te ama. Ô, irmão. Comecei a chorar. Falei: Jesus me ama. Porque quando você sofre a dor das pessoas, sabe o que eu gosto na vida cristã? Irmão, qual o problema da gente? É julgar sem saber o contexto. Eu sei que nada justifica pecado, mas tem que fazer uma análise. Eu estava falando com o Samuel hoje, falei: Samuca, vou montar Deus me deu uma mensagem, filho, que as pessoas gostam de fazer análise da vida das pessoas pelo momento, mas Deus faz uma análise da história.
Porque às vezes no momento você não está bem, mas Deus não está analisando o seu momento, Deus está analisando tudo que você já plantou. Pegou? Deus olha para a tua vida, o que você já fez dentro da caminhada. O problema é quando você vê o irmão caído, o que foi que esse irmão caiu? E por que ele está triste? Oferece ajuda. Vamos orar. Ou a gente vai levantar uma calúnia, ou vai levantar possibilidades e pressupostos, porque ele está assim, quando na verdade ele está precisando de uma ajuda, de uma oração. Como que você trata alguém que perdeu 10 filhos como Jó? Perdeu tudo o que tem, está com uma enfermidade, como que você falaria com ele? Porque vai fazer uma semana que Jó não está indo para o culto. Desviou, Jó? Está em pecado, irmão. O cara tinha tudo, sabia, Deus ia pôr a mão, com o nariz empinado, não é? Essa é a análise superficial que a gente faz. Quando Deus começa a pôr a mão e nem todo mundo que está na prova está em pecado. É Deus provando para subir de nível, hein? Ó, subir de nível. Mas eu gosto de Deus, meu. Deus tem uma, Gui, Deus tem uma didática. Jó 38, se não me falha a memória. Quando Deus foi falar com Jó, o texto diz: depois disso, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse. Sabe de onde Deus falou com Jó? De dentro de um redemoinho. Porque a vida de Jó estava um vendaval, estava um redemoinho. E sabe o que Deus fez? Deus falou assim: eu vou entrar lá dentro do redemoinho, vou falar com Jó. Ei Jó, você está me ouvindo? Eu vou fazer algumas perguntas para você, se você tem competência para me responder. Eu poderia falar lá de cima, mas eu preferi descer nesse redemoinho para falar com você, porque eu tenho compaixão. E quando você tem compaixão, você tem esse sentimento, você demonstra através da misericórdia ação, cuidando de pessoas. Sabe o que disse Jó? Ao que está aflito devia o amigo mostrar compaixão, ainda o que deixasse o temor do Todo-Poderoso. O terceiro fruto da benignidade, diga comigo, amar, muito fraco, amando além do que meu irmão merece receber. Tem limite de amor? Viver o cristianismo na prática tem limite de amor, meu amado irmão? Quando quando você olha para a história do bom samaritano, aquele samaritano, ele sentiu e ele teve compaixão. Sabe o que ele fez? Era um judeu, provavelmente um judeu na beira do caminho, descendo de Jerusalém. A probabilidade de quem desce de Jerusalém, pelo aquele caminho de Jericó, Samaria era o caminho mais fácil, era o caminho pela estrada central, não era por aquela estrada, que provavelmente seja a estrada da costa, ou a estrada do leste. Geografia bíblica explica isso. Então, se está descendo de Jerusalém, provavelmente é um judeu, mas a samaritana não fala com o judeu não fala com samaritano, mas o judeu que viu um outro judeu, não conseguiu exercer o amor que se esperava, não conseguiu amar. Aí subiu um samaritano que não fala, que poderia dizer o seguinte: eu não vou exercer, tem um limite para me amar, eu não vou amar ele, mas Jesus deu o exemplo, que aquele homem, sendo um samaritano, amou além do que ele merecia, porque judeu falava mal, judeu amaldiçoava, mas ele deu um dos maiores exemplos, ao ponto que o judeu, Jesus perguntou para ele: qual foi dos que exerceu misericórdia? Ele não falou o samaritano, ele falou este, ó, nem citar o nome do samaritano o judeu citou. Amar além do que meu irmão merece receber. É fácil, irmão, exercer esse amor? Porque a gente estabelece limite para amar. Eu amo até a página B, dependendo se pisar no meu calo, se me tratou mal, se foi arrogante, não se submeteu. Como você exerceria a sua liderança quando alguém não se submete a ela? Você seria rude?
Vou falar, paz, bênção. Tudo bem? Como você está? Sem aqui, ó. Lidar com gente é para poucos, irmãos. E eu encerro nessa noite falando ainda da segunda evidência de um cristão andando em espírito, que é quando a gente enxerga expressões de amor. Diga comigo, através da bondade. E a bondade, irmãos, ela é um dos pontos que é a qualidade do que é bom. Ela explica e descreve a excelência moral e a ação benevolente. E o interessante é que no uso histórico da igreja, os primeiros escritores cristãos fizeram uso dessa palavra de uma conversão. Sabe quem se converteu? É alguém que tem a bondade, que se converteu de maneira genuína. Os reformadores enfatizaram como evidência de uma fé justificadora. Os movimentos de avivamento demonstravam que os crentes que receberam essa presença do Espírito Santo de Deus são pessoas com bondade. E eu quero destacar aqui, irmão, 3 frutos que a bondade revela. Essa primeira aqui vai apertar. Diga comigo, revelada por meio de um bom caráter. Você conhece algum crente de mau caráter? Você sabia que tem crente que bate no carro do outro e vai embora? Está saindo no shopping, aí foi, amassou o carro do vizinho. Aí falou, Senhor, não tem ninguém vendo. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Meu carro não aconteceu nada, quebrou o para-choque dele, Senhor, Tu és fiel. Esse é um cristão que nasceu de novo. Que na caminhada, ele vai trair pessoas que ajudaram ele. Pessoas que foram gratas. Mas uma pessoa de mau caráter não está nem aí para gratidão. Você conhece alguém assim? Quando a gente observa essa palavra, às vezes você pode estar ao lado de alguém com um caráter duvidoso. Quantas dificuldades passamos por causa de um mau caráter? Irmão, uma pessoa de caráter, presta atenção, uma pessoa de caráter. Se você estiver em um ambiente, alguém for falar mal de alguém, uma pessoa de caráter vai repreender. Quem tem caráter? Não, irmão, eu conheço a pessoa lá, a pessoa não é. Se alguém está numa roda de alguém que está falando mal de você e está concordando, então significa que amanhã, meu amado irmão, esquece. Fala, não, irmão, com todo carinho, essa pessoa não. Essa pessoa, não. O caráter é diferente, Quem tem caráter, e isso é fruto do Espírito sobre a vida de um cristão. Sabe o que está escrito? Em Romanos 8, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E quando você recebe um dinheiro a mais? Já recebeu um dinheirinho a mais? Alguém já mandou um pix errado para você? O que tu fez? Glória, aleluia. Quando a empresa pagou dobrado, aí falou, glória. Aquele dinheiro que caiu no chão, que você viu, o cara foi embora, falou, Senhor, uma notinha de 200, qual é a imagem do animal na lojinha de 200? Hã? A gente é da tartaruga, né? Quem é da tartaruga aí, irmão? O pastorzão já está ali, está amarrado. É devagarzinho a tartaruga, né, irmãos? Mas essa bondade, ela se revela somente desenvolvida para quem anda em espírito. Sabe o que está escrito em Gálatas 5:22? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade. Essa bondade só se desenvolve para quem anda em espírito. Aparece como uma das manifestações do fruto do Espírito. Como você quer ser um cristão maduro, sendo que estamos mais andando na carne do que no espírito? Sabe qual é o problema dos cristãos?
eles andam mais na carne. Sabe que Paulo está aqui trabalhando em Gálatas? Ele falou assim, olha, a carne, ela combate contra o Espírito. A carne quer dominar a sua vida. A carne quer sentar no trono. A carne quer te comandar, ela quer te conduzir. Ela quer que você faça as vontades dela. E o Espírito está falando assim, não, carne, sai daqui. Aqui é amor, aqui é alegria, aqui é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, temperança e domínio próprio. Mas a carne não. Aqui é prostituição, é lascívia, inimizade, porfia, ira, peleja, dissensões, discórdia, a carne não. E aí o Espírito aqui, irmão, é essa guerra. E o crente está indo para onde? Para onde está indo o crente? O crente, ele tem que andar, porque se você está em Cristo, se você recebeu a vida do Espírito, você também deve andar em Espírito. E quem anda em Espírito, a carne fala, cadê você? Não consegue te pegar, ele não cumpre a concupiscência da carne, mas ele tem que andar, é todo dia, é amando, sendo simpático, suportando, dizendo, olha, eu estou contigo, é sofrer a dor. Isso é evangelho, meu amado irmão. O que estão pregando por aí, eu não sei. O que mais a gente tem nas redes sociais, fez mal, corta, manda embora, tira da sua vida. E se Jesus tratasse a gente assim? Mas Jesus manda a gente perdoar, não é 7 vezes, é 70 vezes 7. A gente tem que perdoar. Esse é o evangelho do nosso Senhor. A igreja não estão pregando mais o evangelho. Por isso que está tendo aumento de divórcio, está tendo aumento de separações, inimizades, iras, pelejas, facções dentro de igrejas, na casa do Senhor. Mas onde tem pregação da palavra, onde tem evangelho, é como diz o Salmo 133, é o Espírito que une. É como óleo precioso, ele começa na cabeça, ele vai pegar na barba, ele vai descer pelas vestes, ele vai chegar até os pés, porque quem une a igreja não é o homem, foi a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Espírito que traz a unidade para o corpo dele. Oh, aleluia! Para quem anda em Espírito, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Oh, aleluia! Sabe o que é ser andar em Espírito? É estar com o celular na mão. Isso não posso. Isso não posso. A carne está falando, não posso. É normal, a carne vai te chamar. Ela está querendo conduzir você e você, não posso. Eu não posso. Eu vou sair daqui, aleluia, eu vou louvar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou ler a palavra. Quem lê a Bíblia uma vez por semana parece que não tem muito resultado cientificamente, como o Monteiro me mandou hoje. 2 vezes por semana parece que não tem tanto resultado, mas quem lê a Bíblia 4 vezes na semana, dá vontade de orar mais, dá vontade de perdoar mais. O desejo por coisas erradas diminui e aumenta o desejo de buscar a Deus. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E eu encerro com o último tópico, terceiro e último fruto que a bondade revela. Diga comigo, expressando o propósito de obedecer a Deus. Põe para mim 2 Tessalonicenses capítulo 1 versos 11. Eu quero chamar aqui a banda, a minha banda. Eu estou numa ansiedade para a festa nossa. Quem está ansioso para a nossa festa aí? Meu Deus do céu. Deus vai fazer coisa grande nessa festa. Olha aqui, põe para mim. Não me ouviu, querido? Vou repetir novamente. 2 Tessalonicenses 1 versos 11. 2 Tessalonicenses 1 versos 11. Pelo que também rogamos sempre por vós, para que o nosso Deus vos faça dignos da sua vocação e cumpra todo o desejo da sua, e a obra da fé com poder. E o terceiro fruto que a bondade revela é quando a gente expressa o propósito de obedecer a Deus. Quem está disposto a obedecer a Deus?
desejo de sua bondade, expressa o propósito interior de fazer o bem conforme Deus opera. Sabe por que a gente obedece? Porque tem um Espírito que habita dentro de nós. Eu convido você a se levantar. Viver o cristianismo na prática. Oh, meu amado irmão, é para poucos. Semana que vem a gente vai trabalhar sobre as 3 relações. Para com Deus, fidelidade. Você tem sido fiel a Deus? Para com as pessoas eu tenho que ser manso. E para comigo eu tenho que aprender a me controlar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça e você fizesse uma reflexão da sua vida, como que você tem expressado. Você pode começar pela sua casa. Pastor, mas lá eu não tenho recebido amor. Lá eu não tenho recebido carinho. Quem sabe Deus está falando com casais aqui. E não deixe a dívida, o problema, fazer de vocês 2 amigos apenas. Há uma intimidade, vocês são uma só carne. E Deus está dizendo, continua amando, continua dizendo que ama, continua expressando amor. Expressa amor pelo seu filho enquanto ele está na sua casa. Expressa amor pelo seu pai enquanto você tem, porque um dia ele vai embora. Expressa amor pela sua mãe. Expressa amor pelos seus irmãos, aqueles que estão próximos de você. E expressa pelo amor pelo próximo que está dentro da igreja. Nós somos uma família em Cristo Jesus. Nós devemos expressar amor. Canta. Ainda refletindo, cabeça baixa. E a gente vai adorar o Senhor com um louvor aqui. Uma mulher pega num ato de pecado, levada diante de Jesus, a culpa que queria ser revelada, mas a graça sobressaiu como foi pregado no domingo. Mas a compaixão disse: cadê os seus acusadores? Cadê eles? Eu não te condeno, só vá e não peques mais. Porque ser uma pessoa boa, ter bondade, é também mostrar que a pessoa está errada, porque o bom amigo mostra que está errado. Aleluia.